Delegado, 5 dias após o crime, caracteriza ainda flagrante? Não. Já estamos falando flagrante. Hoje, o advogado, conforme já havia anunciado previamente, apresentou os clientes dele para serem ouvidos aqui na delegacia. O que é que ele chegou a falar no depoimento dele quanto à situação do homicídio? O principal acusado, o Luiz Vulgo Chapéu de Couro, confessou o delito, disse que havia sendo ameaçado há algum tempo, que inclusive já havia sido vítima também por várias oportunidades de arrombamentos praticados pela vítima lá no comércio dele, o açougue lá no mercado. Houve a participação de outra pessoa? Sim, no momento lá, populares, algumas pessoas disseram que o filho dele poderia estar envolvido, né? Naquele momento a gente colheu alguns indícios, alguns vestígios que estavam no local e trouxemos as informações aqui para a delegacia. Inclusive, esse filho dele também compareceu aqui, acompanhado do advogado. E, inicialmente, ele ia ser ouvido como acusado. Só que, em razão do depoimento, primeiro, do pai dele, eu decidi por bem ouvir ele em termos de declaração, até que, depois, colhendo novos depoimentos de novas testemunhas, eu vou decidir se houve participação direta dele no fato ou não. Doutor, a gente observa aí que algumas pessoas foram presas recentemente. Uma delas por conta de R$15, que foi caracterizado o roubo, e a outra por tentar entrar no presídio com um punhado de maconha. E nós estamos aí com um caso de homicídio que foi executado na frente de muitas pessoas, inclusive crianças, e o indivíduo acusado entrou pela porta da delegacia e pela porta da delegacia saiu. Como é que resolver essa questão aí? Não, a questão que o trabalho da Polícia Civil, que é uma Polícia Judiciária, está sendo feito e feito da melhor forma. Aqui agora nós temos até mais um delegado da cidade, que chegou recentemente, preenchendo a vaga do segundo DP que estava em aberto. Inclusive esse fato do tráfico de drogas hoje no presídio, esse inquérito está sendo presidido por ele, pelo colega. E esses homicídios que ocorreu na semana passada, inclusive esse homicídio também que houve lá no bairro do Diogo, que também hoje houve o cumprimento desse mandado de prisão temporária, estão sendo elucidados aqui pela delegacia do 1º Distrito. Então, quando há um flagrante e há uma situação de perseguição, ou quando a parte é encontrado logo depois com produtos que façam presumir ser ele o autor da infração, o flagrante é feito, o indivíduo é capturado e encaminhado ao presídio. Em outras situações, em específico os casos dos homicídios, é muito difícil, porque os acusados sempre se evadem do local e torna ainda mais dificultoso a elaboração das peças, procurar testemunhas. São crimes de, muitas vezes, de difícil elucidação, porque deve-se carregar bastantes indícios até chegar na autoria. No caso do homicídio do Diogo, a gente correu atrás dessas testemunhas, ainda estamos correndo, e hoje está sendo apresentado aqui na delegacia esse acusado, né, houve cumprimento desse mandado de prisão temporária, e agora o acusado da prática desse homicídio de semana passada também se apresentou e, por não ter sido preso em flagrante, ele veio acompanhado do advogado, foi ouvido e foi liberado. Doutor Gilberto chegou a confessar o crime lá do bairro do Diogo? Não. O Gilberto, vulgo Dedê, nega a prática desse crime. Agora nós vamos até fazer uma cariação agora com uma outra testemunha para ver a real participação dele. Os indícios, os elementos até agora carreados aos autos, indicam ser ele o autor do homicídio, por uma desavença que ele teve com essa vítima, por um suposto relacionamento amoroso que a vítima tinha com a genitora dele. Agora a gente vai trabalhar isso, fazer essa cariação, para ver se ele realmente teve a participação nesse delito. E se houve, eu já vou logo representar pela conversão da temporária em preventivo. Gilberto, houve resistência por parte dele? Ele foi preso aonde, doutor? Sim, os investigadores, assim chegaram na delegacia hoje de manhã, eu já estava de posse do mandado de prisão, pedi que a equipe dos policiais civis se encarregassem de fazer a captura. Os investigadores prontamente foram ao bairro do Diogo e lá encontraram ele andando pelas ruas de forma tranquila e ele foi preso e trazido aqui para a delegacia. Doutor, o acusado ou os acusados do crime lá do Mercado Central se apresentaram, eles relataram o armamento usado para cometer o assassinato? Sim, falaram. O próprio Luiz Chapéu de Couro confessou que ele estava muito enfurecido no momento. Assim que ele chegou no açougue, viu lá arrombado, já pegou um facão bastante afiado e foi com esse facão que provocou a morte da vítima lá na região do centro do Mercado Central. As especulações de que a vítima já havia feito chapéu de couro de vítima pelo menos 5 ou 6 vezes
e havia também ameaçado a filha do mesmo de morte. Essas afirmações são verídicas? Essa questão da ameaça da filha dele não chegou ao conhecimento da polícia. Eles relatam que realmente o próprio Chapéu de Couro foi ameaçado por mais de uma vez, inclusive no dia lá da prisão em flagrante dele, na lavratura do auto aqui, a própria vítima, o Rael, chegou a falar que quando ele saísse da cadeia iria matar o Chapéu de Couro, e também no dia dos fatos lá no mercado, o Chapéu de Couro alega também que foi ameaçado sim pelo Rael.